A cantora Simone, página 145. A cantora Simone, ex-namorada, deu entrevistas dizendo: quando a fama vai embora, a gente perde fãs e passa a ganhar menos dinheiro. Aí quem não tem estrutura fica louco mesmo. Como já fazia 6 anos do final de seu romance com Rafael, Cristiano Oliveira evitou envolver-se em sua prisão e apenas comentou: espero que esse episódio sirva de alerta para quem está no mesmo caminho. Mas Ana Maria Freitas, de Astropop, é vendedor de empadinhas. Mas Ana Márcia Freitas saiu em sua defesa, como faz até hoje. A gente não entende o mecanismo de um vício, por isso acho complicado as pessoas julgarem. É muito nítido para quem está perto ou vive junto que quem usa droga não está fazendo aquilo de sacanagem. Não é filho da puta, nem vagabundo. Muita gente critica o Rafael, mas só quem era próximo dele, como eu e a família, sabia o quanto lutava contra as drogas. Fazia todos os esforços, se internava, mas recaía. Em alguns momentos, ficava revoltado com ele mesmo. Eu presenciei seu desespero, sua angústia, a decadência emocional e física. Não sei como ainda está vivo. Ana revelou detalhes que ajudaram a montar o quebra-cabeças sobre a vida dele. Ninguém sabe, mas depois da saída do Polegar e do fim do Casa Mágica, passou a vender salgadinhos, principalmente em empadinhas, que a mãe e a avó dele faziam. Andava de ônibus carregando tudo aquilo numa caixa de isopor enorme. Também aprendia coisas da igreja messiânica, até arrumar trabalho numa loja de esportes radicais no shopping Jardim Sul. Lá ouvia provocações do tipo: agora que não é mais cantor, tem que arregaçar as mangas e trabalhar. E ele fez isso sim. Fez todas as tentativas, apesar de ser difícil, porque mexia com a autoestima dele. Tinha gente que o humilhava quando o reconhecia dentro da loja. Muitos perguntavam com ironia: você não é o Rafael do Polegar? Às vezes ficava muito constrangido, mas quando eram fãs que o viam nesse trabalho, pediam autógrafos do mesmo jeito, como se ainda fosse o ídolo da banda. Isso foi deixando ele confuso, com vontade de largar o emprego e tentar cantar de novo. O psiquiatra Aloysio Priuli explica as consequências da fama e sua perda. Quem foi famoso vai sofrer reflexos disso, mesmo depois de muito tempo. O fim de uma carreira de sucesso pode tirar a pessoa dos eixos. Chega um momento em que alguns artistas, por exemplo, começam a pensar: não sou mais famoso, então quem eu sou agora? E essa busca pela própria identidade pode ser muito dolorosa, como aconteceu com Rafael. Já para a psicanalista Haliana Gimberg, o caso do ex-polegar é típico. A imagem do astro foi criada de fora para dentro e ele se alimentou disso. Mas o personagem não corresponde à realidade. A opinião dos especialistas, no geral, tem um denominador comum. A dura batalha para Rafael não seria mais pela fama, mas para aprender a ser um rapaz comum, o que incluiria curar-se do vício das drogas. Página, página 147, né? E aqui tem uma foto dele, né, na página 147. Rafael na moto que ganhou do pai e depois vendeu para gravar o CD. A seu lado, o amigo Beto Benvenuti. Página 147. Ana Márcia, no entanto, garante que ele preferiu tentar se reconstruir como cantor. Ele começou a correr atrás, falava com um, falava com outro, ligava para um povo do Rio de Janeiro, compunha músicas. Muita gente se dispôs a ajudá-lo, porque sempre foi muito querido. Só não conseguiu ir adiante por causa da droga. Botava tudo a perder, combinava as coisas e faltava, mudava a vida de repente. Dava 10 anos para botava tudo a perder. Combinava as coisas e faltava, mudava a vida de repente, dava 10 passos para frente, depois 20 passos para trás. As pessoas acabavam se cansando e ficando com medo de apostar em qualquer trabalho com ele. Ela também fez outra revelação. Na véspera do Rafael ir para a cadeia, ele tinha me ligado, não sabia onde eu estava morando depois da nossa separação. Continuava vivendo debaixo da ponte. Aí, nesse dia, me telefonou querendo um videocassete que a gente tinha, porque estava precisando de dinheiro. Eu disse que não ia levar. Ele brigou comigo, falou que iria buscar no meu apartamento. Fiquei rezando para que não tivesse descoberto meu endereço. E nessa madrugada é que ele foi preso.
Para os amigos, o golpe fatal veio quando ele vendeu a única coisa que lhe restava, uma motocicleta Honda, presente de seu pai, para investir na produção de um disco independente. Conseguiu R$ 7.000 e gastou até o último centavo com as despesas de gravação e a tiragem de 1.000 cópias do CD, mas não conseguiu fazer o lançamento. As portas das gravadoras estavam fechadas para ele. Resultado, mergulhou no crack de vez. Não saiu mais das ruas e, ao invés de morrer de overdose como desejava, acabou na prisão. Mas se um CD jogou o Rafael no fundo do poço, a promessa de um novo disco feita por Gugu iria resgatá-lo, mesmo que fosse por pouco tempo. Página 148. Amo muito meu filho. Silvia encontra na religião forças para ajudar o ex-polegar, preso há mais de uma semana. De joelhos, mãe implora pela liberdade de Rafa. Sem ideia de quando estaria livre, Rafa vivia um tormento. Na cadeia tinha muita droga, muita bebida, mas não queria usar nada. Tentava me controlar. Se fumasse crack, teria paranoia, iria me sentir perseguido. Se cheirasse cocaína, iria ficar maluco lá dentro. Não queria ficar alienado, indefeso. Tinha medo que fizessem alguma coisa comigo. Eu estava com os 30 presos e um deles, bem doidão, passava o tempo todo batendo com a cara nas grades da cela e repetindo: se a cabeça passar, o corpo também passa. Não queria ficar daquele jeito lá dentro. Essa imagem nunca mais saiu da minha mente. Como o caso da prisão de Rafa não se resolvia em São Paulo, o Dr. Goutran e Silvia resolveram ir ao Ministério da Justiça em Brasília. Foi um dos momentos mais dramáticos da minha vida. Página 149. Conseguiram ser recebidos pelo Dr. José Arnaldo da Fonseca, mas só o advogado entrou no gabinete do ministro do Superior Tribunal de Justiça, onde narrou em detalhes o que acontecia com Rafael Ilha, que inexplicavelmente continuava na cadeia há mais de um mês. Mesmo correndo o risco de perder a vida se não fosse internado para tratar o vício em drogas. A angustiada Silvia aguardava na sala de espera. Mas quando a porta se abriu, caiu aos pés dele. Mais que qualquer argumento jurídico, o coração de mãe falou mais alto naquele momento. Eu me joguei de joelhos aos prantos. No desespero, eu beijava as mãos daquele homem. Beijava, beijava e implorava para ajudar a libertar Rafael, porque meu filho ia morrer. Ele me dizia: pelo amor de Deus, minha senhora, não faça isso, não faça isso, enquanto tentava me levantar, conta chorando novamente. Não dá para avaliar o quanto o peso dessas lágrimas pode ter influenciado o rumo da história, mas o certo é que 24 horas depois, no dia 22 de outubro de 1998, entendendo tratar-se de um dependente químico que possui residência fixa e não representa risco à sociedade ou ameaça à ordem pública, ser réu primário, ter bons antecedentes e manifestar o desejo de se libertar-se das drogas, o ministro concedeu a liminar determinando que Rafael fosse libertado da prisão. Ele jogava dominó com um colega de cela quando soube, pela televisão, que ganharia liberdade condicional. Na mesma hora, os detentos começaram a gritar: vai voar, num coro improvisado, que se espalhou pela 29ª DP, 96ª DP, 96. Enquanto Rafael chorava, do lado de fora, boas surpresas e muitas decepções o aguardavam. Página 149. Da prisão para o palco do Domingo Legal. A frente do DP estava congestionada, complicando o trânsito na Avenida Luiz Carlos Berrini, na altura do número 900. Rafael Ilha seria solto a qualquer momento, o que explicava helicópteros sobrevoando o local, carros de reportagem, links de várias emissoras, paparazzi e motoqueiros contratados para seguir o veículo que levaria o ex-polegar de volta para casa após 40 dias de prisão. Para não ser notada, Silvia chegou a pé e entrou pela lateral. Lá dentro já estavam os advogados Goutran, Guanais, Simões e Vera Fontes. Preocupado com a agitação na rua, Dr. Tuma, filho, achou melhor que Rafa saísse escondido, mas sua mãe foi taxativa. Não, vamos sair pela porta da frente de cabeça erguida. O delegado avisou, então, que ela não poderia levá-lo
em carro particular, pois a própria viatura da polícia iria transportá-lo até o Instituto Médico Legal Central, onde passaria por exame de corpo de delito, última condição para ser liberado. Eu e os advogados cercamos o Rafa e conseguimos tirá-lo de lá sem que fosse agarrado pelos jornalistas. Claro que foram seguidos pela imprensa até o IML. Havia inclusive fotógrafos de alguns países vizinhos em que o Polegar também tinha feito sucesso, descreve Silvia. Legalmente, após o exame, Legalmente livre após o exame, Rafael colocou a cabeça e braços para fora do carro e gritou para os repórteres: graças a Deus! Ele seguiu com a mãe para a residência do Dr. Guanais, onde era guardado por Augusto Liberato, Roberto Manzoni, o Magrão, e Carlinhos Muniz, entre outros convidados, para um jantar de comemoração. Depois de muitos brindes, ficou acertado que ele já se apresentaria no Domingo Legal daquela semana para contar a primeira mão tudo sobre sua prisão. Já era tarde quando Rafa e Silvia foram levados para casa, no M-Boi, Mirim. Depois de um dia tão movimentado, estavam esgotados e tudo o que queriam era cair na cama. Mas perceberam repórteres e paparazzi atrás do carro. Ao chegarem, tiveram a certeza que seria impossível dormir, porque também havia um pessoal da imprensa cercando a entrada da casa. Como durante toda a noite os profissionais continuavam de plantão à espera de um flagrante, Silvia decidiu que o melhor seria sair de lá. Esperou o meio da madrugada e, na surdina, escapou com Rafael para o bairro do Pacaembu, onde foram hospedados por Vera Fontes, a amiga de todas as horas. O assédio sobre Rafael era enorme. Precisava se esconder também das emissoras de TV que queriam sua presença nos mais diversos programas. O ex-cantor já tinha acertado sua exclusividade com o Domingo Legal, do SBT, desde o dia em que Gugu deu ao Dr. Gontran a missão de tirá-lo da prisão. Não havia como voltar atrás. Acima de tudo, era uma questão de gratidão. Devo a liberdade do meu filho a esse grande advogado, diz Silvia, que não se cansa de elogiá-lo. Mesmo assim, por sair da casa de Vera, sob toda essa pressão, mesmo assim, por garantia, seguranças da emissora cobriram a área, ninguém podia chegar nem sair da casa de Vera. Sob toda essa pressão da mídia, Rafa cumpriu o acordo. Sabia que seria um grande circo por Ibope, mas o Gugu estava me oferecendo uma oportunidade e eu acreditava que poderia dar certo. Página 151. Na guerra de audiência entre Gugu e Faustão. Depois da briga entre Gilberto Barros e Ratinho para entrevistar Rafael Ilha, direto da cadeia, veio a disputa de Fausto Silva com Gugu para exibir em primeira mão o ex-Polegar agora em liberdade. A produção do Domingão do Faustão insistiu até momentos antes de o programa entrar no ar pela Globo. Era o auge da guerra de audiência entre os dois apresentadores aos domingos e o SBT andava levando vantagem. Rafael relembra: nesse dia eu estava na casa do Dr. Gontran, quando um produtor global entrou em contato com ele solicitando a entrevista. Meu advogado expôs francamente a situação e o rapaz desligou. Depois de alguns minutos, outro produtor telefonou dizendo que o próprio Faustão queria falar comigo. A conversa durou poucos minutos, o suficiente para deixar Rafa chateado. Ele me perguntou se eu não poderia, ao menos, dar uma entrada ao vivo através de link no Domingão. Eu disse que não e expliquei novamente o meu acerto de exclusividade com o Gugu, que havia bancado um advogado para me defender. Faustão sorriu e entendeu, mas acabei ficando triste, porque era um amigo de muito tempo. Em nome dessa amizade, tentei uma saída. A autorização do Domingo Legal para que eu entrasse no ar da Globo depois que já tivesse sido entrevistado pelo Gugu, mas a resposta continuou sendo não. O retorno do cantor ao vídeo foi um sucesso. Gugu anunciou de forma dramática. Ele foi preso após ser acusado de roubar R$ 1 de uma jovem para comprar drogas. Ele realmente estava em busca da morte. Eu vou trazer para conversar conosco pela primeira vez, depois dessa fase horrível que passou, Rafael. As garotas do auditório deliraram com sua entrada no palco e o aplaudiram de pé aos gritos de Rafael, Rafael. Página 152. Lindo, lindo, de calça e jaquetas escuras
camisa branca, sapatos esportivos, e estava com ótima aparência, a ponto de Gugu comentar: agora, olhando para você, assim, que alívio. Nossa, quando eu vi você no Jornal Nacional com aquele cabelo de maloqueiro, não acreditei. Ao ouvir isso, o cantor cobriu o rosto com as mãos, como para impedir que aquela imagem de morador de rua tomasse conta dele novamente. Em casa, como bem demonstraram os índices de audiência, o público parou diante da TV para acompanhar todas as confissões do artista sobre o que havia sofrido entre o final do Polegar e o inferno das drogas até sua prisão. Em meio a um resumo de sua vida e carreira, os clipes dos sucessos do grupo e o momento em que cantou sozinho, o Ibope estourou. Para ele, a sensação era a de estar fazendo as pazes com a fama. Rafa teve certeza que depois de tanta humilhação, iria gravar um novo CD e finalmente decolar na carreira solo. Só que o vício continuava sem tratamento e Silvia ameaçou o Domingo Legal. Se não arrumarem uma clínica para o meu filho, não tem mais exclusividade. Pedido atendido, mas nada resolvido. Levei um choque quando cheguei em Parelheiros, onde providenciaram a internação. Era um lugar precário, sem condições. A psicopedagoga não tinha dentes e o tratamento era na base do amém. Tudo o que eu perguntava respondiam com essa palavra. Apelidei a clínica de buraco do amém e decidi que iria tirar Rafael de lá de qualquer jeito. Para solucionar o caso, o caminhão do Gugu chegou ao local no outro dia, carregado de material para uma reforma completa. Fizeram até uma reportagem para o programa, mostrando a transformação. Tudo arrumado, pintado. Não era, mas não era uma questão só de aparência. Ali não havia estrutura para dar um tratamento decente, nem ao Rafa, nem a ninguém, afirma Silvia. O problema é que o próprio Rafa se tornou um obstáculo à sua transferência. Ele dizia: não, mãe, eu não vou sair daqui. Se tiver que dormir no mato, eu durmo. Tenho que provar para o Gugu que eu quero me recuperar. Estava com essa ideia fixa, mas insisti tanto que consegui levá-lo para o Recanto Maria Teresa, em Cotia, onde eu tinha certeza que o tratamento seria adequado. As despesas continuariam bancadas pelo apresentador. Tudo em paz? Nada disso. Silvia passou a ter problemas com Roberto Manzoni, o Magrão, diretor do Domingo Legal. Ele tirava o Rafa de lá a toda hora, até para levar ao cabeleireiro. Aliás, sempre foi do tipo que não pede nunca, que não pede, manda. Ameaçava trocar de clínica se não deixassem. Rafa sair para trabalhos e outros compromissos. Um dia perdi a cabeça e briguei feio. A resposta dele foi uma só: deixe o Rafa ser feliz. Depois a gente trata da senhora. Fiquei indignada. Segundo ela, os resultados dessas interrupções causaram um enorme prejuízo à saúde do seu filho. Página 153. O CD é gravado, lançado e abandonado. Ainda em meio à repercussão positiva de suas participações no Domingo Legal, Rafael Ilha encarava um mês de estúdio para a realização do seu primeiro CD solo, pela Virgin, uma das maiores gravadoras da época, sob direção de Rick Bonadio, que já havia lançado sucessos como Mamonas Assassinas e mais tarde seria responsável por outros como Banda Rouge e o grupo Charlie Brown Jr. Para ele foi reservado o melhor estúdio, Midas, no bairro de Santana, zona norte da cidade. O repertório escolhido a dedo, mistura de pop romântico com uma pitada de rebeldia e um toque de polegar. Tinha produção do renomado Arnaldo Sacomani. A faixa principal já estava escolhida, Cantar Comigo. Queria que daria nome ao CD, a primeira em que Rafael colocou voz. Também encarou mudança de visual e sessões de fotos para a capa do disco, onde aparecia vestido com um terno da grife italiana Giorgio Armani e com um novo corte de cabelo, num visual totalmente fashion, incluindo pele e mãos, antes queimadas pelo cachimbo do crack, impecáveis. Impossível não se sentir um ídolo da música outra vez. A mudança no estado de espírito do cantor foi impressionante. Em questão de semanas sentia-se bem com a vida, estava longe das ruas, tinha forças para lutar contra o vício e entusiasmo para recomeçar. Não estava livre dos processos, mas o fato de poder responder em liberdade deixava-o confiante de ser inocentado das duas acusações que tramitavam na 8ª e 26ª Varas Criminais de São Paulo. Tudo bom demais para ser verdade.
O produtor Arnaldo Sacomani começou a desconfiar que Rafael estivesse travando uma intensa guerra com ele mesmo, que ainda era doente. Eis a questão. Eu notava nele claramente uma disputa interna de quem queria largar o vício, mas não conseguia. Dizia que estava limpo das drogas, mas acho que não estava. Dava para entender que mentia porque precisava do trabalho, precisava reconstruir a carreira e aquela era a sua grande chance. De volta para o futuro. Quando caí nas drogas de novo, foi para me matar. Só que eu não tenho coragem de colocar um revólver na boca e atirar. São as reportagens que lhe apareceu. Página 154. Apesar das suspeitas que o cercavam, Rafael foi super profissional, como o próprio Sacomani reconhece. Ele era cumpridor dos horários, não faltou em nenhum dia de gravação, estava entusiasmado e enfrentou o trabalho de adaptação, que foi difícil, afinal não cantava há 7 anos e sua voz já não era mais de adolescente, mas sim de um homem. Além disso, não dava mais para ser boy band, como nos tempos do Polegar, pois estava explodindo na mídia por ter sido preso. Desta vez era um trabalho adulto. Mas ele mandou bem, cantou muito e o CD ficou bonito. O Rafael sempre foi muito inteligente, rápido de pegar as coisas no ar. Ele é um artista. Arnaldo sentia Rafael ainda assustado com a mídia. Todo mundo queria ele, queria explorar a tragédia, era muita movimentação. O cantor também estava completamente sem dinheiro, não tinha um tostão furado durante a gravação do CD. Quando saíamos para jantar, eu pagava a conta, dei uma força para ele, eu o apoiava em tudo. Nossa relação foi muito boa. Do diretor da gravadora, Rick Bonadio, aos produtores e técnicos do estúdio, até a equipe do Gugu, ninguém duvidava de que o disco seria um estouro. Quando o Roberto Manzoni acertou com o Rick a gravação, a ideia era mesmo lançá-lo na carreira solo, aproveitando aquele momento em que estava exposto na mídia. Tinha tudo para dar certo, afirma Sacomani. Longe dos comentários maldosos, enquanto mais se aproximava o dia do lançamento do CD solo no Domingo Legal, mais ansioso Rafael ficava. Já estava tudo pronto e tinha gostado muito do resultado. Continuava assunto dos jornais e revistas, só que com mais espaço nas páginas de variedades do que nas manchetes policiais. As duas músicas para a apresentação foram escolhidas: Cantar Comigo, Bem Dançante, e a romântica Um Dia Vou Ser Feliz, essa de autoria do próprio Arnaldo Sacomani, em parceria com a filha Thaís Nascimento, e que prometia se transformar num grande hit. O refrão era simbólico: vou ser feliz, eu vou fundo, vou seguindo a luz da estrela, que brilhar, a cabeça aberta para o mundo, vou com Deus aonde ele me levar. Nervoso, ansioso e feliz eram as palavras que definiam Rafael quando entrou no palco do programa do Gugu e finalmente começou a cantar. Eu estava explodindo um verdadeiro coquetel molotov de emoções. Tinha saído da rua de uma situação que achava não ter mais volta e de repente estava sendo essa oportunidade, esse recomeço não só profissional como de vida. Eu estava ali diante do auditório, me aplaudindo, me cobrindo de carinho. Estava lançando um CD super bacana, gravado numa multinacional com o melhor produtor musical. Me vi feliz com a música, com a família, com o público, com Deus. Fiquei profundamente emocionado naquele momento. As faixas desse disco continuam na internet até hoje e dá para perceber a alegria e a energia que coloquei nesse trabalho. Era um renascimento. Apesar do sucesso, Rafael voltaria só mais uma vez ao Domingo Legal. O sonho estava por um fio. Comecei a perceber que após o lançamento o disco não vinha sendo divulgado. Passei a cobrar o Magrão, que dizia que quem tinha que ver isso era o Rick, que falava que quem decidia era o Gugu. Virou um jogo de empurra-empurra e nada do CD tocar nas rádios, de convites para cantar em outros programas e em outras emissoras. Não rolava nem na internet. Eu não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo. Afinal, era um trabalho de peso que merecia uma divulgação forte, à altura do que tinha sido produzido. Como Rafael trabalhava em televisão desde os 9 anos de idade e conhecia bem como funcionava o meio artístico, não demorou a dar de cara com a realidade. Quando vi que cobrava até várias vezes por dia, quando vi que cobrava até várias vezes por dia e nada
Quando vi que cobrava até várias vezes por dia e nada era feito, caiu a minha ficha. Tinham me abandonado, não iam levar o projeto adiante. Fiquei sem chão. A verdade nua e crua era uma só: o CD foi gravado, lançado e abandonado. Arnaldo Sacomani tenta uma explicação. A suspeita do uso de drogas arruinou o projeto. Tenho absoluta certeza de que alguém viu ou pegou alguma coisa nesse sentido. Acho que essa conversa apareceu no estúdio com o empresário Luiz Tarandache, que iria trabalhar com o Rafa e era ligado ao Rick e ao Magrão, e assim foi parar nos ouvidos do Gugu. Não posso afirmar, mas pelo meu feeling, aí deve ter começado aquele papo de olha, ele não tá legal. E não adianta botar dinheiro, porque não vai rolar. Só vai dar problema. Em menos de 2 meses estava tudo acabado. Lamento o produtor musical. Me senti usado e descartado. Página 156. Me senti usado e descartado. Foi a maior decepção da minha vida. Minha mãe, mais calejada, já vinha dizendo que isso iria acontecer, que era só exploração. Eu dizia que não. Fui bobo, ingênuo. Ela tinha razão. Me usaram, cumpriram a promessa diante do público de lançar meu CD, deram a maior audiência e me descartaram. A revolta ficou maior ainda quando soube do boato de que o trabalho não seguiu adiante por conta do vício em drogas. Isso não é verdade. Primeiro, porque saí da cadeia e passei por uma ou duas clínicas. Fiquei lá, me tratei. Segundo, como poderia enfrentar meses de preparação e gravação do CD usando crack? Em doses homeopáticas, por acaso? Esse tipo de coisa não existe. Eu era um dependente compulsivo e se eu usasse meia pedra de crack de novo, eu ia voltar para os 60, 70 que fumava na época em que fui preso. O vício é como uma vela, quando reacende, volta de onde apagou. Aliás, dizem que volta 7 vezes mais forte. Vou ser dependente químico o resto da minha vida. Não posso usar droga o resto da minha vida. O risco de recaída vai existir todos os dias. Não adianta eu me enganar, dizer hoje eu posso tomar uma cervejinha. Não posso. Sou um dependente cruzado do crack e do álcool. Um puxa o outro. Eu tenho medo de... eu tenho medo do crack porque leva para o fundo do poço, sem dó nem piedade. Enfim, estou dizendo tudo isso para deixar claro que não tinha como estar me drogando e trabalhando, muito menos cantando. Era difícil? Era. Eu ainda estava muito intoxicado porque meu tratamento tinha sido interrompido várias vezes, não foi levado a sério como deveria por conta desse projeto, porém, o que funcionou mesmo foi ter recuperado minha autoestima com a oportunidade de gravar o CD. Eu estava querendo me levantar de novo, estava querendo dar um up na minha vida outra vez, queria isso mais do que qualquer coisa, não ia desperdiçar essa chance por nada. Página 157. Hoje, Rafael tem certeza que não havia intenção em relançá-lo na carreira. Não houve gasto com esse trabalho, a não ser da gravadora, em prensar o CD, e o das roupas compradas com as fotos da capa e encarte do disco. Não, não mais. Gugu era uma potência na época com seus programas e contou com dois grandes amigos, Rick Bonadio, dono do estúdio Midas, onde gravei, e produtor do projeto junto com o Arnaldo Sacomani. Na verdade, tudo foi feito só pelo circo armado em torno da minha situação, e que felizmente estava dando muito ibope para mim e para o Gugu. Mas o meu futuro não importava para ninguém. Quando descobri isso, tive uma recaída feia nas drogas. Cada um diz uma coisa, mas a minha verdade é essa. Voltei para as ruas. Voltei para o crack porque vi que tinha sido usado e o trabalho não ia mais ser divulgado. A gravadora Virgin, na época, chegou a declarar que o CD havia vendido 100 mil cópias. Nunca tive conhecimento disso. Nunca recebi um centavo por esse trabalho e muito menos meu disco de ouro por ter atingido tal marca. Rafael sabe onde dói essa mágoa. A culpa é do Gugu, só até certo ponto. Foi a proposta dele de gravar o CD comigo que me tirou da lama, do fundo do poço. Mas além de não conseguir o trabalho, nunca me chamou para explicar o motivo. Nunca mais me convidou para cantar no programa. O cara me conhecia há anos, sabia que eu estava doente. Então, a partir do momento que prometeu, devia ter cumprido. Acho que faltou respeito e humanidade naquela época. Talvez se fosse hoje,
tudo tivesse acontecido de um jeito bem diferente. Eu amadureci e ele também. Gente, eu vou parando por aqui, tá bom? E essa está sendo a história do Rafa, né? Está sendo a história dele. E a gente vai recomeçar da página 159, tá? O capítulo 20. Faustão paga a clínica em segredo e salva a vida de Rafa. Aí a gente recomeça. E eu tô gostando do livro. Achei que ia ser difícil, mas é um livro bem fácil de ler. Tem muitas fotos, né? É um livro bem facinho de ler. Tô gostando muito da história, né? E vai terminar bem, como a gente já sabe, né? Que a gente já ouviu falar. Então, eu agradeço muito a companhia de vocês até aqui, tá bom? E deixa seu like, seu comentário, tá bom? E voltamos nós nos reunir novamente. Até a próxima leitura. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela sua companhia e beijos. Página 156. Me senti usado e descartado. Foi a maior decepção da minha vida. Minha mãe, mais calejada, já vinha dizendo que isso iria acontecer, que era só exploração. Eu dizia que não. Fui bobo, ingênuo. Ela tinha razão. Me usaram, cumpriram a promessa diante do público de lançar meu CD, deram a maior audiência e me descartaram. A revolta ficou maior ainda quando soube do boato de que o trabalho não seguiu adiante por conta do vício em drogas. Isso não é verdade. Primeiro, porque saí da cadeia e passei por uma ou duas clínicas. Fiquei lá, me tratei. Segundo, como poderia enfrentar meses de preparação e gravação do CD usando crack? Em doses homeopáticas, por acaso? Esse tipo de coisa não existe. Eu era um dependente compulsivo e se eu usasse meia pedra de crack de novo, eu ia voltar para os 60, 70 que fumava na época em que fui preso. O vício é como uma vela, quando reacende, volta de onde apagou. Aliás, dizem que volta 7 vezes mais forte. Vou ser dependente químico o resto da minha vida. Não posso usar droga o resto da minha vida. O risco de recaída vai existir todos os dias. Não adianta eu me enganar, dizer hoje eu posso tomar uma cervejinha. Não posso. Sou um dependente cruzado do crack e do álcool. Um puxa o outro. Eu tenho medo de... eu tenho medo do crack porque leva para o fundo do poço sem dó nem piedade. Enfim, estou dizendo tudo isso para deixar claro que não tinha como estar me drogando e trabalhando, muito menos cantando. Era difícil? Era. Eu ainda estava muito intoxicado porque meu tratamento tinha sido interrompido várias vezes, não foi levado a sério como deveria por conta desse projeto, porém, o que funcionou mesmo foi ter recuperado minha autoestima com a oportunidade de gravar o CD. Eu estava querendo me levantar de novo, estava querendo dar um up na minha vida outra vez, queria isso mais do que qualquer coisa, não ia desperdiçar essa chance por nada.